renova a cada manhã. Deus, a Tua palavra é a nossa garantia. Nós nos movemos pela a Tua palavra, pelo Teu Espírito Santo. Nós nos movemos nessa manhã em adoração a Ti, pelo Teu Espírito Santo, que traz, que Deus gera em nós o desejo de Te adorar, Senhor. Tudo vem do Senhor, o desejo de estarmos aqui, o desejo de adorar ao Senhor. Ó Deus, a perseverança de não desistirmos, de não estagnarmos, Senhor. Tudo vem de Ti, tudo é para Ti. Todas as coisas, Senhor, são para Ti, Deus. E nós Te agradecemos, Te rendemos graça nessa manhã. Obrigado pela nossa família, obrigada pela provisão, obrigada pelo trabalho de cada um de nós. Obrigada pela saúde, Senhor, pelas curas, pelos milagres. Obrigada, Pai, nós rendemos graça a Ti. Agradeça a Ele nessa manhã, igreja. Renda graças ao Senhor, porque Ele é bom, em todo tempo Deus é bom. Em tudo dai graças. Que nós não sejamos pessoas que abrem a boca para abençoar e depois para amaldiçoar, para bendizer e depois para murmurar, mas que dos nossos lábios saiam só palavras de bênção, de adoração, de louvor, porque do mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Senhor, que os nossos lábios Te adorem em todo o tempo, rendam graças a Ti, Senhor. Em nome de Jesus, nós Te damos graça por tudo, pelas lutas, pelas adversidades, porque tudo isso colabora, Deus, para o aperfeiçoamento do Teu amor em nós, para forjar o caráter de Cristo em nós. Nós pedimos que nessa manhã, Senhor, o Senhor nos reveste com a mente de Cristo, a nossa mente seja revestida com a Tua mente, Jesus. Queremos alcançar a estatura perfeita de Cristo. O pensamento do Senhor nessa manhã, nós declaramos a nossa mente cativa à Tua verdade, ó Deus. Porque a Tua verdade, ela nos limpa, ela nos purifica, ela nos lava. A Tua palavra, Senhor, ela é como espada de dois gumes, ó Deus. E ela divide alma e espírito, juntas e medulas. Ela é apta para discernir os pensamentos do homem. E nós pedimos que nessa manhã seja derramado nesse lugar os pensamentos do Senhor. Porque os Teus pensamentos são mais altos que os nossos. Os Teus caminhos, Senhor, eles são mais altos que os nossos caminhos. E nós pedimos que o Senhor nos leva-nos aos Teus caminhos, leva-nos aos Teus pensamentos, para que nós não venhamos ser um povo, Deus, que sofre nessa terra, diante, Deus, de uma geração, ó Deus, maldosa, onde há tanta violência, onde há tanta corrupção. Oh Deus, nós pedimos que o Senhor nos separe um povo, ó Deus, separe um povo santo, um povo temente a Ti, ó Deus, não temente a homens, não temente ao maligno, mas somente que teme a Ti, Senhor, porque Tu és o soberano, o Deus glorioso, que reina sobre a terra, e levanta um povo santo, para que domine sobre a terra, na autoridade de Cristo, que Ele ali conquistou na cruz, por nós, em nome de Jesus, aleluia. Você pode dizer amém? Amém. Pode dar um glória a Deus, igreja? Vocês estão felizes de estar aqui nessa manhã? Amém? Então todo desânimo vai embora, amém? Toda tristeza vai embora. Porque onde há o Espírito Santo há liberdade. Nós somos livres para adorar. Nós somos livres para crer, para receber o que o Senhor tem nessa manhã para nós, amém? Porque tudo vem dEle, tudo é por meio dEle, tudo é para Ele, aleluia. Abre a sua Bíblia. Glórias a Ti, Senhor, Deus perfeito. Aleluia. Abre a sua Bíblia em Salmos 91. Deus é poderoso, santo. Salmos 91, versículo 1 e 2. Essa manhã nós vamos ler bastante a Bíblia. Então prepare aí sua palavra, sua espada. Diz assim: aquele que habita no lugar secreto do Altíssimo
permanecerá debaixo da sombra do Onipotente. Direi do Senhor: Ele é o meu refúgio e a minha fortaleza. Meu Deus, nele eu confiarei. Amém? Queridos, existe um lugar para todo aquele que nasceu de novo. Aquele que crê, né, que Jesus morreu na cruz por nossos pecados, né? E recebeu Jesus no seu coração. Né? Aquele que é nascido de novo, ele tem um lugar no secreto com Deus, um lugar nas regiões celestiais. Há uma posição que foi restituída a nós através de Jesus, né? Uma posição que é muito almejada pelo inimigo, porque o inimigo, antes dele se tornar Satanás, ele era um querubim, né, da luz, ele era um querubim no reino de Deus. E ali ele tinha poderes, Deus deu a ele poderes. E quando Satanás, Lúcifer, ele se rebelou no céu e levou um terço dos anjos, ele foi destituído da sua posição. E aí quando Deus criou ali no jardim o homem, a mulher, ele colocou ali no jardim perfeitos, porque tudo que Deus faz é perfeito. E ele colocou o homem e a mulher no jardim e deu autoridade sobre eles. E essa autoridade, o inimigo, ele almejou essa autoridade, porque foi destituído dele uma autoridade, né, pelo pecado. Porque o salário do pecado é a morte. E quando Deus colocou Adão no jardim, Deus falou para ele assim: você vai dominar sobre o jardim, sobre a terra. Deus deu poder a Adão, né? Deus deu poder a ele de multiplicar, de dominar. Então existe um poder, uma autoridade de Deus sobre o homem, sobre a terra. E essa autoridade é muito almejada pelo inimigo, né? Nós estamos em todo tempo numa guerra travada. Em todo tempo nós estamos numa guerra, né? Você às vezes, a guerra na sua vida às vezes está tão intensa que você fala assim: meu Deus, né? Dá um pouco de alívio, porque cada hora é uma coisa, é todo lado você sente, né, aquela intimidação do inimigo. E é assim que ele faz, né? Porque o inimigo ele pegou essa autoridade do homem através do engano que ele lançou em Eva, né? E Eva foi lá e convenceu Adão. E esse engano trouxe a morte, a destituição da glória de Deus na vida de Adão e Eva. E aí Satanás pegou esse domínio, né? Ele começou a quê? A trazer tudo de ruim, porque aquilo que Deus deu ao homem era proteção, era provisão, né? Eles estavam seguros no jardim. E a partir do momento que eles foram destituídos ali da glória de Deus, eles deram a autoridade ao diabo para que ele viesse e trouxesse tudo de ruim, né? E lá em Gênesis nós vemos isso. Nós vemos que lá em Gênesis no capítulo 3, no versículo Gênesis, capítulo 9, Gênesis 9, versículo 2. E o temor de vós e o pavor de vós estará sobre todo animal da terra, e sobre toda ave do céu, sobre tudo que se move sobre a terra, e sobre todos os peixes do mar. Em vossas mãos eles foram entregues. Aqui, antes, os animais, né? Eles não tinham derramamento de sangue. Eles não comiam uns aos outros. E a partir do pecado, isso veio sobre o homem e o animal, né? Trouxe esse temor. Então o homem não podia mais ficar ali perto dos animais, porque ele temia os animais. E muitas outras coisas. Sobre o solo veio maldição, né? Em Gênesis 3, 17 ao 19. E Adão, ele disse: porque tu escutastes a voz de tua mulher e comestes da árvore da qual eu te ordenei, dizendo: tu não comerás dela, amaldiçoada é a terra por tua causa, com sofrimento tu comerás dela todos os dias da tua vida. Espinhos e cardos
também produzirá para ti e comerás a erva do campo. No suor da tua face comerás o pão, até que retomes a terra, pois dele tu foste tirado, porque pó tu és, e ao pó tu retornarás. E Adão chamou o nome de sua mulher Eva, porque ela foi a mãe de todos os viventes. Para Adão e também para sua mulher, o Senhor Deus fez vestes de pele e os vestiu. Então foi aí que foi o derramamento de sangue, teve a primeira vez na terra, né, por causa do pecado. Então o inimigo, ele conseguiu o que ele queria, né? Ele foi bombardear ali a mulher. Ele não foi atrás do leão, do cordeiro, dos bichos, né? Porque eles não tinham uma autoridade espiritual. Ele foi atrás de quem tem uma autoridade espiritual. Então é assim com a igreja. Hoje nós temos uma autoridade, né, que foi restituída através de Jesus. Lá em Mateus fala que Jesus, ele é Emanuel, né? Deus revelado no homem, Deus conosco. Jesus, ele é Deus. Ele veio, ele só podia, através de um homem, veio o pecado no mundo. E através somente de Cristo, somente de um outro homem, pudesse vir o quê? A restituição dessa autoridade, a remissão dos nossos pecados. Então, em Jesus foi revelado Emanuel, revelado Deus nele. E Jesus foi lá e restituiu a nós essa autoridade. Ele nos colocou nas regiões celestiais. Amém? Em Efésios fala sobre isso, né? Nós vamos ler mais à frente. E no Salmo 26:12, fala desse lugar que nós estamos no Senhor também. Nós temos uma posição em Deus. Salmos capítulo 26, versículo 12. Meus pés permanecem em um mesmo lugar, nas congregações bendirei ao Senhor. Aonde nós bendiremos ao Senhor, igreja? Nas congregações. Há um lugar para nós estarmos bendizendo a Deus. Há um lugar para nós permanecermos. Amém? Onde o inimigo não pode nos tirar. Por isso que Paulo fala, né? Não deixai de congregar. Aqueles que deixam de congregar, eles vão se enfraquecendo cada vez mais. E eles se tornam alvo fácil do inimigo, né? Porque o inimigo, ele quer roubar aquilo que Deus te deu. Você tem autoridade, amém? A autoridade de Deus sobre a tua vida. O reino de Deus é um reino, né? E existe a graduação nesse reino. Quanto mais você vai se graduando, mais você vai tendo autoridade. Então por isso que existem pessoas que estão começando ali a caminhada com Deus. Ele tem autoridade? Tem. Porque ele recebeu Jesus na sua vida, ele foi perdoado dos seus pecados, o sangue de Jesus limpou, lavou, né, redimiu. E ele tem uma certa autoridade, sim. Porque é pela fé, amém? E aí, quanto mais essa pessoa ela vai buscando, ela vai se graduando. Ela vai conhecendo a palavra, ela vai conhecendo a Deus. Ela vai tendo intimidade com Deus. Porque Deus, irmãos, ele não procura na terra pessoas que tenham poder, sabe? Que estão em busca somente de poder. Se a gente falar assim, gente, amanhã vai ter um culto de poder, de milagre. Vai vir um homem que Deus faz milagre através dele aí, né? Muito usado por Deus. E onde ele passa, os sinais acompanham ele. Né? Eu tenho certeza que todo mundo vai estar lá. Por quê? Porque nós almejamos isso. Nós queremos poder. Nós queremos que o culto seja aquele culto de glória, não é verdade? Como é bom a gente experimentar disso. Mas o Senhor, ele quer que nós tenhamos um caráter. Primeira coisa que nós temos que buscar em Deus é ter o amor de Deus em nós, o caráter de Deus em nós. Porque através disso, né, nós somos como árvores plantadas. E a nossa raiz, ela tem que ser firme, ela tem que ser forte, ela tem que ser uma raiz funda, profunda. Porque virão tempestades, virão adversidades para te derrubar, para te arrancar, né? E a sua raiz, ela tem que ser uma raiz profunda. O fundamento seu tem que ser muito bem fundamentado em Cristo. E essa raiz, ela tem que ser a raiz do amor, porque Deus é amor, né? E nós temos que ter o nosso caráter como de Deus, como de Cristo. E o Senhor, ele quer primeiro aperfeiçoar em nós esse caráter, nos dar um novo coração, um coração puro, para que nós possamos permanecer nesse lugar, amém? E no Salmo 18, versículo 19,
Eles me impediram. Peraí, gente. Salmo 18, versículo 19. Ele também me trouxe para um lugar espaçoso, livrou-me, porque se comprazia em mim. Então Deus, ele nos amou primeiro. Amém? Né? Lá em João 15 diz isso, né? Não fui eu que escolhi a voz, mas foi o Senhor que me escolheu. Deus, ele teve, né? Ele teve compaixão de nós. Ele nos amou primeiro. Por isso que nós estamos aqui. E Ele nos colocou nesse lugar, um lugar espaçoso. Ele nos livrou. Ou seja, irmãos, você é livre. Fala para a pessoa do seu lado, você é livre. Aleluia. Glória a Deus. Você está feliz porque você é livre? Então dê um glória a Deus. Amém? Aleluia. Somos livres, irmãos. Você não está mais debaixo da intimidação do inimigo. O inimigo em todo tempo ele quer nos intimidar. Não é verdade? Lá, essas semanas atrás aí, mandaram lá no grupo assim que a Bolívia, né? Bolívia, eles colocaram lá um decreto lá, uma lei, estava para ser votada essa lei, que não poderia mais ser pregado o evangelho lá no país, senão ia ser preso. Isso é uma intimidação do diabo, não é verdade? Graças a Deus, né, essa lei não foi votada, né, pelas orações da igreja. Então, a igreja ela tem que se unir contra todo ataque que o inimigo, né, se levanta contra nós. Porque o objetivo do inimigo é nos tirar dessa posição. Amém? Fala para o teu irmão, há uma posição em Deus que você não pode sair. O inimigo vai pelejar para te tirar dessa posição. Mas você vai permanecer. Em nome de Jesus. Aleluia. Em Atos 1, 20, abra lá em Atos. Atos, capítulo 1, versículo 20. Porque está escrito no livro dos Salmos: a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro o seu bispado. Isso aqui é o Lucas, que escreveu o livro dos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, estava falando de Judas, né, que foi um discípulo de Jesus. Ele caminhou ali com Jesus 3 anos, né, o ministério de Cristo na terra. E ele ali era um discípulo, ele orava, ele expulsava demônio, ele estava junto ali, onde Jesus ia, ele ia junto, e era um discípulo. Só que ali, aqui fala o quê? Que ele foi, que a sua habitação fique desolada, e nenhum homem habite nela, e tome outro o seu bispado. Então a ocupação dele, ela foi o quê? Ele foi tirado da posição que Jesus colocou ele. Porque ele foi o quê? Ele foi desobediente, ele foi rebelde, ele foi ambicioso. As raízes dele não estavam firmadas no amor de Deus, mas sim na ambição dele, né? E aí ele foi tirado da posição espiritual. Então o inimigo ele quer tomar a nossa autoridade, mas o Senhor nessa manhã ele vai nos ensinar como nós nos guardarmos dessas intimidações, amém? Ele vai nos ensinar a nós permanecermos perseverantes todos os dias. Porque nós somos a igreja na terra. E é através da igreja que o Senhor vai fazer grandes coisas. É através da igreja que o Senhor ele vai se mover na terra. Deus ele não vai se mover através do ímpio, do governo, dos reinados da terra. Ele vai se mover através da igreja. E para isso a igreja ela precisa entender a sua posição. Ela precisa ficar firme em santidade. Uma das coisas que o inimigo quer trazer em nós é o pecado. Ele quer nos fazer pecar em todo tempo. Não é verdade? Quantas coisas nós pensamos, os nossos pensamentos, eles, né, nos tentam nos afastar de Deus, todo dia. Não é verdade? É mulher que você olha, o inimigo ele já te lança uma seta, né, no homem. É tantas coisas, é você pensar o mal sobre o teu irmão. Como o inimigo, irmãos, investe nas nossas vidas para que nós não permanecemos unidos como igreja. Porque Deus, ele constituiu, irmãos, dons. A partir do momento que você recebeu Jesus na sua vida, você recebeu um dom de Deus. Sabia disso? Você tem um dom de Deus, né? Às vezes você pensa assim, mas eu não tenho dom nenhum, né? Eu não sirvo para nada. Ixi, eu sirvo só para sentar na cadeira e ouvir. Irmãos, isso é uma mentira do diabo.
Porque Deus ele não quer saber de ovelhas gordas. Isaías fala das ovelhas gordas e das ovelhas magras, né? E o diabo, ele quer que você pense tudo de contrário da palavra de Deus. A palavra fala que eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, né? Claro que nem todos vão estar aqui à frente pregando, orando, né, num púlpito, aparecendo. Mas, irmãos, toda a igreja, ela tem um dom de Deus, né? Você nasceu de novo, você recebeu um dom de Deus. E é nesse conjunto de dons que a igreja ela pode se mover poderosamente na terra. Não é somente através de uma pessoa, né? Um pastor que tem um dom, Deus vai fazer a obra. Não, é a igreja inteira, porque nós somos o corpo, né? Tem como a gente vir para o culto e deixar o nosso dedinho mindinho lá em casa? Tem como, né? Tem como você deixar a nossa orelha? Não, não tem, né? Nós somos dependentes uns dos outros, né? Então a oposição à igreja, queridos, é poderosa, é terrível a oposição que há contra nós, né? Por isso que nós precisamos nos equipar com os dons de Deus, porque o dom de Deus é a habilidade para nós movermos, né? Os dons é a habilidade de Deus, e os dons ele não é para você, não é o dom que Deus me deu, não é para mim. É para o meu irmão, é para a igreja, é uns para os outros, nós servimos uns aos outros, né? E é a multiforme graça de Deus, que é manifesta na vida de cada um, diferentemente, é o mesmo Espírito, né? E na terça-feira você pode vir, que a gente está falando sobre os dons do Espírito, para aprender mais, para você ser equipado, habilitado por Deus. Porque se você não exercer a autoridade que Jesus constituiu para você, se você não estiver nessa posição, exercendo essa autoridade vai ser tomada de você e vai se virar contra você. Sabia disso? Se você não exercer, irmão, a autoridade que Deus constituiu para você, essa autoridade vai ser roubada de você. E ela vai ser contra você. O diabo, ele não vai... Você acha que ele gosta de você? Você acha que ele gosta de nós? Ele nos detesta, né? Ele quer nos matar, ele quer roubar, ele quer nos destruir. Então, irmão, você acha que você é aquela pessoa que todo mundo gosta, né? Popular, né? Engraçada, que todo mundo gosta, bate no ombro. E você, todo mundo gosta de mim, que delícia, que bom isso, né? Mas tem um que não. Tem um que te detesta. E esse vai fazer de tudo para arruinar o propósito de Deus na tua vida, né? Que é o diabo, o inimigo das nossas almas. Ele te detesta, irmão. Você querendo saber disso ou não, você entendendo ou não, você tem um adversário, né? Terrível. E ele se opõe à tua vida, à sua família, ao seu casamento, ao seu trabalho, né? Às suas finanças, todos os dias, né? Mas o Senhor, ele te deu autoridade. E essa autoridade nós temos que exercer ela, amém? Nós temos que exercer, porque como Jesus diz lá em Mateus 28, 18, 20, ide fazer discípulos. Abra lá, Mateus 18. Mateus, capítulo 18. 28. 18 ao 20. Capítulo 28, versículo 18 ao 20. E aproximando-se de Jesus, falou-lhes, dizendo: Foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, ide, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a observar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Amém? Então toda a autoridade foi dada a Jesus, né? Não somente na terra. O homem foi dado autoridade lá no Éden. Foi dada autoridade a ele na terra. Ele tinha autoridade na terra, Adão, né? Foi tirada a autoridade dele por Satanás. Ele deu a Satanás pela desobediência. E aí Jesus vem e ele restitui essa autoridade ao homem. Mas é além do que ele tinha. A autoridade que é dada a ele é uma autoridade no céu também. Porque aquilo que nós ligarmos na terra como igreja será ligado no céu. Então a autoridade que foi dada a Jesus foi uma autoridade sobre toda a terra, sobre o céu, sobre tudo.
É um nome que está acima de todo nome. Toda autoridade foi dada a Ele, né? E Ele nos dá essa autoridade. Essa autoridade está ligada à nossa missão. Quando Jesus ele nos fala que ide, né? Há uma missão, há um propósito. Está totalmente ligado uma coisa na outra. Porque nós somos a igreja eleita, amém? Nós somos a igreja eleita do Senhor. Então há uma autoridade sobre nós. Mas por que nós não conseguimos exercer isso, né, com tanta eficiência? Porque sempre nós estamos lutando contra o desânimo, contra a depressão, né? Contra tantas coisas, tantas oposições. A gente não consegue fluir no Espírito, aquilo que foi dado a nós, né? Como diz lá Paulo, ele fala assim, que aquela glória passageira que antes era dada no Antigo Testamento a Moisés, quando ele ia no Monte Sinai, ficava lá, recebia aquela glória de Deus, né? E as pessoas, os israelitas, não podiam nem olhar no rosto de Moisés, de tanta glória. E aquela glória que era passageira, era tão poderosa. Imagine agora, queridos, que nós estamos vivendo numa glória permanente. Por que permanente? Nós estamos numa nova aliança, nós temos o Espírito Santo de Deus. Amém? É uma glória permanente. Então, quanto mais poderosa é essa glória, quanto mais poder há sobre nós. E por que nós ficamos travados, irmãos? Porque existe uma intimidação do inimigo contra nossas vidas. E o inimigo, ele age de tantas artimanhas, tantas maquinações. Tantas são as artimanhas do inimigo, que nós acabamos nos sujeitando a essa intimidação. Imagine se a igreja não tivesse se unido em oração contra esse decreto na Bolívia. Talvez agora o povo lá estivesse debaixo desse decreto. Não pode pregar o evangelho, senão você vai ser preso. Imagine só como isso atrasaria o reino de Deus na terra. Porque Jesus está para voltar, para buscar a noiva. Quando o evangelho do reino for pregado a todas as criaturas, ouvir falar do evangelho de Cristo. Imagine como isso atrasaria o processo, como atrasaria a vinda de Cristo. Então a igreja, ela se uniu. E a igreja, nesse momento, nós temos que se unir contra os ataques, contra as intimidações, amém? Lá em Efésios capítulo 1, abra em Efésios, capítulo 1, versículo 19. Efésios capítulo 1, versículo 19. E qual é a suprema grandeza do seu poder sobre nós, o que cremos, segundo a operação do seu grande poder, que manifestou em Cristo, quando ressuscitou dos mortos, e o colocou à sua própria direita nos lugares celestiais, muito acima de todo principado e poder, e potestade, domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste mundo, mas também no que há de vir. E colocou todas as coisas sobre seus pés, e o fez cabeça, ser cabeça da igreja, sobre todas as coisas, que é o seu corpo, e plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Aleluia! Deus sujeitou todas as coisas debaixo, queridos, dos nossos pés, amém? Porque Ele nos colocou nos lugares celestiais, nas regiões celestiais. Então são lugares, não é um lugar. Existem lugares nas regiões celestiais. Ou seja, Deus, Ele tem tantos lugares para nós nas regiões celestiais, de autoridade, de domínio, de poder, que está sujeitado a nós. Ou seja, Jesus nos restituiu. Nós estamos na terra para dominar, não para sermos dominados, não para sermos influenciados pelo inimigo, pelo governo, pelas as ideologias. São tantas coisas que querem nos paralisar, irmãos. Mas nós não podemos nos sujeitar a isso, porque já nos foi sujeitado a algo poderoso, amém? Jesus, Ele sofreu, Ele obedeceu a Deus, igual o Paulo ministrou aqui, né? Não foi ninguém que obrigou Jesus a morrer na cruz, não. Nem Deus obrigou a Ele a morrer, né? Ele escolheu. Senhor, eu vou me dar, eu vou me doar, eu vou morrer no lugar deles. Então Ele obedeceu, Ele sofreu, e pela sua obediência e pelo seu sofrimento, nós estamos aqui hoje, podendo falar desse evangelho de vida, esse evangelho de transformação, de libertação, de salvação, de cura, de milagres, de alegria, amém? É um evangelho poderoso, mas nós estamos intimidados.
Não é verdade? Eu não sei como é que tem sido os seus dias, a tua semana, mas dá para perceber que a igreja está intimidada. Por que será? Né? Nós vamos entender isso melhor. Em Efésios 4, versículo 27. Efésios 4, versículo 27. Nem deis lugar ao diabo. Foi nos restituído esse lugar, amém? Mas Jesus, ele fala aqui, Paulo fala assim, que nós não devemos dar lugar ao diabo mais. Porque se nós damos lugar ao diabo, nós estamos devolvendo a ele, dando ao que Deus nos deu, dando a ele essa autoridade. E aí sim nós vamos continuar debaixo dessa intimidação do pecado, intimidação, né, de ameaças, de tantas coisas, para nos parar, irmãos, para nós não sermos poderosos, um povo forte, um povo que faz proezas. Em nome de Jesus, eu quero profetizar que nossa igreja, essa igreja em Pouso Alegre, ela vai ser uma igreja forte, que não vai estar debaixo de intimidação, mas que vai estar assentada em lugares celestiais, em lugares poderosos para dominar sobre a terra, para ser um instrumento de reconciliação entre Deus e os homens. Em nome de Jesus, que você tenha autoridade em Deus, que você se gradua mais e mais nesse reino, porque é um reino, irmãos, inabalável. Nós estamos num reino inabalável, onde nós estamos seguros, onde nós estamos protegidos, onde a palavra de Deus é a promessa. E essa promessa, irmãos, ela é a garantia, é o selo, ela é a nossa garantia. Mas a Bíblia diz aqui que você não deve dar lugar mais ao diabo. E muitos de nós às vezes damos tão facilmente esse lugar a ele. Ele está ao nosso derredor olhando uma brecha para nos tragar. E facilmente, através da nossa boca, através dos nossos pensamentos, através do nosso coração. Porque quando, irmãos, quando Deus, Ele está fazendo algo na nossa vida que nos agrada, nós temos fé, não é verdade? Quando Deus, alguém vai falar para você, assim, dar uma palavra para você. Olha, Deus vai te abençoar poderosamente. Ele vai te dar uma casa esse ano. Ele vai te dar o emprego dos sonhos, né? Deus vai fazer isso. Você vai passar naquela faculdade que você tanto sonhou. Ou você vai conseguir aquele emprego que você tanto quis. Quando nós temos fé para isso. Quando nós ouvimos coisas que nos agrada, nós temos fé. Mas quando Deus começa a nos permitir que nós vivamos algumas pressões, né? Algumas adversidades, algumas pressões, aí a gente já não quer mais. Não é verdade? Nós queremos fugir. E aí a pressão, ela mostra, irmãos, o que está no nosso coração. A pressão que nós vivemos, a pressão que é colocada a nós, porque Deus, Ele permite o Filho dele passar pressão, né? Porque nós precisamos ser provados. Nós precisamos conhecer quem nós somos. Deus já conhece. Deus nos conhece muito bem. Mas nós precisamos nos conhecer também muito bem, né? Nós precisamos saber a nossa fraqueza, saber quem nós somos, saber aonde nós precisamos deixar o Espírito Santo trabalhar. E aí quando vem a pressão, quando vem os manjares, quando vem, né, um tanto de oportunidade aí preparado do diabo por você, ali demonstra aquilo que está no teu coração. E para a gente permanecer nesse lugar celestial, irmão, nós precisamos de um coração puro. Amém? Você precisa ter um coração puro. Porque quem não tiver um coração puro não pode ver a Deus. Mateus 5:8 fala: os puros de coração verão a Deus. Quantos querem ver a Deus? Porque o desejo de Deus, irmãos, não é você somente experimentar do poder dele, das bênçãos dele. O desejo de Deus é que você o conheça. Como Moisés, ele fala lá em Êxodo: bem-aventurados os puros de coração, pois verão a Deus. Em Êxodo 33:13, Moisés, ele quer conhecer a Deus. O alvo de Moisés é conhecer a Deus. Ele não está preocupado com as coisas que ele pode ter com Deus. Ele não está preocupado com a sua própria vida. Mas o que ele quer, o que ele deseja, irmãos, é conhecer a Deus. Conhecer a Deus na intimidade. Esse é o desejo de Deus. E nós só vamos ter um coração puro se nós conhecermos a Deus.
Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Aleluias. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Irmãos, o desejo de Moisés era conhecer a Deus, ter intimidade com Deus. Precisamos ter um coração de Deus. Quem pode nos dar um coração novo? Quem, irmãos? Jesus. Porque Ele deu a vida por nós. Só Ele pode nos dar um coração novo. E nós temos que pedir a Ele: Senhor, eu quero ter esse coração puro. E Paulo, ele mostra isso na carta a Timóteo. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos 5 ao 6. Recordo-me da sua fé, não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E estou convencido de que também habita em você. Porque por essa razão torno a lembrar-lhe que me mantenha viva, que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Amém? Filipenses 2, 19 a 22. Paulo aqui fala que Timóteo, ele tinha uma fé genuína, um coração puro. Filipenses 2, 19 ao 22. Espero no Senhor Jesus enviar-lhe Timóteo brevemente, para que eu também me sinta animado quando receber notícias de vocês. Não tenho ninguém que, como ele, tenha interesse sincero pelo bem-estar de vocês. Pois todos buscam os seus próprios interesses e não os de Jesus Cristo. Mas vocês sabem que Timóteo foi aprovado, porque serviu comigo no trabalho do Evangelho, como um filho ao lado de seu pai. Amém? Aqui mostra a fé genuína, o coração puro, um coração servo, sem interesse de Timóteo. Né? Ele pastoreou a igreja de Éfeso. Paulo deixou ele lá pastoreando a igreja de Éfeso. Ele era um jovem, irmãos. Né? Até fala que ele foi circuncidado por Paulo, já jovem. Ou seja, ele abriu a sua intimidade, né, para o pai dele espiritual. Ele tinha um coração sincero, ele não teve intenção de nada, ele queria agradar a Deus, ele queria servir a Deus e morrer por essa causa. Mas ele era um jovem. E com essa fé genuína, com esse coração puro, ele foi aprovado por Deus. Deus levantou ele. Só que, como ele era um jovem, irmãos, com as suas convicções, né? Você acha que o inimigo, ele não ia trazer intimidações a ele? E com certeza trouxe, né? Porque Paulo, ele fala que, em alguns textos, né? Ele está motivando Timóteo a continuar. Ele fala para ele: ordena e ensina essas coisas, prescreva essas coisas para que sejam irrepreensíveis. Fortifica na graça que está em Cristo Jesus. Paulo, ele falava para Timóteo essas coisas. Por quê? Porque o dom que estava nele estava sendo adormecido, né? Porque aqui no versículo 6 não fala isso? Por essa razão, lá em 2 Timóteo 1, versículo 6. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em você, mediante a imposição das minhas mãos. Então, através da imposição das mãos de Paulo, o dom que está em Timóteo, ele foi o quê? Avivado. A chama tinha que voltar a ser acesa ali, porque estava adormecido. E como o dom que há em nós, igreja, ele fica adormecido quando nós somos intimidados. Quando, por exemplo, você vai falar, né, vai exortar um irmão. A Bíblia fala que nós temos que exortar uns aos outros em amor, amém? Né? Nós temos que sujeitar uns aos outros. Nós somos o corpo, a igreja. Então você tem que se sujeitar ao seu irmão quando ele vem te exortar em amor, né? E aí você vai falar para o seu irmão assim: olha, isso que você fez, você não se deve fazer, isso está errado, você está dando um mau testemunho. Aí o irmão vai falar assim para você. Aí você o quê? Você
Falei, quem ele pensa que ele é? Chegou na igreja hoje, né? Tá na igreja esse ano, vem me exortar, vem falar para mim alguma coisa. Quem que ele acha que ele é? Né? Aí você que trouxe uma palavra para ele, né, de exortação, de amor, você fazendo aquilo que você aprendeu na palavra, né? Você está obedecendo a palavra de Deus, amém? Aí esse irmão te intimida com a atitude dele. Ah, quem que é você? Sai para lá, você chegou ontem na igreja, vem me exortar, não vem falar nada comigo não, vai crescer primeiro. Aí você já fica intimidado. Aí o dom que Deus te deu, porque Deus te deu um dom, né? Ele te deu sabedoria, Ele te deu conhecimento, entendimento da palavra. Irmãos, porque tem pessoas que podem ficar 20 anos na igreja e a pessoa ela não consegue desenvolver o dom dela, né? Mas às vezes a pessoa chegou tão pouco tempo na igreja, meses, e a pessoa ela já está crescendo tanto, ela está desenvolvendo tanto o dom dela, que ela quer servir. Porque o seu dom, irmão, é para servir. Amém? É para servir, né? Então a pessoa, ela te intimidou com essa atitude. Aí você fica intimidado. Aí quando você vê outras coisas acontecendo ali, de errado, você já fica o quê? Você fica acuado, você não vai falar mais, você cala. Aí o dom que há em você foi adormecido. E é assim que o inimigo trabalha. Ele quer que nós estejamos com os dons todos adormecidos. Porque aí a gente não vai ter força para ser uma igreja que faz a diferença. Nós não vamos ter habilidade para a gente poder influenciar, né? Aí o mundo começa a influenciar a gente. Por quê? Porque o dom que está em nós está adormecido. E Timóteo era um jovem, um pastor jovem. Imagina quantas pessoas naquela igreja haviam, pessoas mais velhas, que conheciam muito da lei, né? Que traziam também doutrinas falsas, que confrontavam Timóteo. Pessoas mais velhas. Imagina o que ele enfrentava naquela igreja, naquela época, né? Porque ali tinha muitas doutrinas falsas, muitos falsos mestres, muitos falsos pastores, né? Naquela época, como hoje ainda tem também. E aí ele ficava intimidado, e Paulo precisava ir lá, pela imposição das minhas mãos, né? Eu vou manter viva a chama do dom de Deus que está em você. Então existem tantas coisas para nos intimidar, irmãos. E Paulo e Timóteo estava acontecendo isso. E você tem que estar disposto a não estar debaixo dessas intimidações, né? Talvez uma pessoa venha com uma conversinha para você. Uma coisa que a gente fala tanto aqui, né, irmãos? Se você tem problema com alguém, conserta com aquela pessoa. Não fica levando para outros que não vai resolver o teu problema. Porque senão você vai estar debaixo da intimidação do diabo. E aí você acha que você está sendo convencido, você está sendo influenciado pelo Espírito Santo, e você está sendo influenciado por demônios. A sua mente já está sendo o quê? Né? Totalmente fora da mente de Cristo. Você está com uma mente carnal, com uma mente influenciada com pensamentos, porque o diabo ele é assim. Ele lança tantos pensamentos na nossa vida, na nossa mente, para que a gente visualize, a gente imagina coisas que não existem, né? Aí às vezes aquela pessoa está ali que falou mal de você, você fica imaginando, nossa, deve estar lá reunindo, falando. Aí a gente fica imaginando um monte de coisa. O inimigo ele achou uma brechinha ali, você deu a legalidade para ele, é ali que ele vai com tudo. Ele vai só te enfraquecendo, ele vai só o quê? Esfriando o dom que há em você. Vai ficando adormecido. Aí você vai sendo influenciado por esse espírito de intimidação. Amém? E no versículo seguinte, no versículo 7... Pois Deus não nos deu espírito de covardia, mas de poder, de amor e de equilíbrio. Esse covardia, que algumas traduções têm espírito de timidez também, né? Covardia e timidez. Que no original, deixa eu achar... É um espírito de intimidação, irmãos. É um espírito que quer trazer medo, né? A timidez, ela no original é medo, é intimidação, né? O inimigo, ele quer te intimidar, ele quer que você tenha medo. O pastor já pregou sobre isso aqui, né? Que é um espírito. Então o medo não é um sentimento, né? O medo, ele é um espírito. E o inimigo, o que ele quer fazer é trazer esse espírito para nós, para nos intimidar. E nós precisamos, em nome de Jesus, entender isso e nos livrar
dessa intimidação. Nós precisamos entender aonde começou essa intimidação. Porque quando você entende aonde começou, irmãos, você vai começar a discernir as coisas. Porque nós precisamos buscar o discernimento espiritual. Né? Nós não podemos andar igual meninos, de um lado para o outro, como uma onda, vacilantes. Nós temos que buscar o discernimento, a maturidade no espírito. E tem coisas que tem te enfrentado mesmo, o inimigo está te enfrentando. Né? Porque você entendeu que você tem que crescer espiritualmente. Né? Aí você se posicionou, você está jejuando, você está orando, você está lendo a Bíblia. E aí você acha que as coisas vão facilitar para o teu lado. E aí pioram, não é verdade? Porque quando você se posiciona, as coisas ainda, a resistência ainda é muito maior. A oposição ainda é muito maior. E aí você se afasta, você não compartilha das suas batalhas. E você vai se enfraquecendo. Então o diabo, irmãos, ele é astuto. Ele sabe maquinar contra a gente, né? E a gente precisa uns dos outros. Nós precisamos da igreja junta, unida, para que a gente possa cancelar esses dardos do diabo, amém? Nós precisamos estar na palavra, amém, queridos? Aleluia. Então, para isso você precisa entender que o seu coração precisa ser um coração puro, né? Você tem que deixar Deus tratar o teu coração, amém? Deus não quer, às vezes a gente pensa, Deus quer me usar para me pregar o evangelho. Deus não quer usar você, né? Às vezes a gente pensa errado. Deus quer me usar. Deus não quer usar ninguém, né? Deus quer que a pregação, você pregar, você falar do amor dele, isso é uma consequência, é um fruto da virtude que há em você, porque você ama a Deus, porque você quer intimidade com ele, né? E essa intimidade vai gerar os frutos, que é você pregar o evangelho, você orar, você amar as pessoas, né? Mas para isso você precisa cuidar do teu coração. Para que não tenha nenhuma ira, nenhuma raiz de amargura, nenhuma falta de perdão. Porque se essas coisas estão no teu coração, meu querido, você já está fora da posição espiritual, né? Já está fora da posição. O inimigo, ele vai nos enganando, né? Ele vai cada vez mais um abismo chamando outro abismo. E as coisas, elas vão chegando a ser a raiz de amargura. A Bíblia fala da raiz de amargura, que brotando começa a contaminar outros. Então as pessoas que estão ao seu redor, elas começam a falar também mal. Elas começam, você vai contaminando. Aí aquilo lá, você vai contagiando a pessoa está com os olhos tão bons, e aí aquela pessoa começa a ter uns olhos maus sobre a outra. Por causa da falta de perdão, né? Que vai virando uma raiz de amargura. Então isso é muito sério, irmãos. A ira, tudo isso são ferramentas, são artimanhas que o diabo ele lança contra nós, para que a gente saia da posição. E aí essa influência na tua vida é a influência desse espírito de medo. E esse abismo vai chamando outro abismo, você vai ficando com medo, as coisas na tua vida vão só andando para trás. Mas Deus fala que os puros de coração verão a Deus. Amém? Que nessa manhã seja uma manhã de decisão do teu coração. De você receber esse coração puro. Um coração que só flua rios de vida. Rios de águas vivas, águas puras. Né? Se há algo no teu coração, irmão, que ainda precisa ser liberado perdão. O Espírito Santo, ele nos sonda, amém? A palavra fala que ele nos sonda. Né? Senhor, vê se há em mim algum caminho mau. E você vai liberar isso hoje. Você vai retomar a posição que Deus constituiu para você. Em nome de Jesus. Aleluias. O reino de Deus é tomado por esforço. Existe uma oposição violenta ao avanço do reino de Deus. Lá em Judas, no versículo 3, ele fala para nós batalharmos diligentemente. Judas, versículo 3. Amados, embora estivesse muito ansioso por lhes escrever acerca da salvação que compartilhamos, senti que era necessário escrever-lhes insistindo que batalhassem pela fé, de uma vez por todas, confiada aos santos. Amém? Então aqui ele fala o quê? Que nós temos que batalhar, perseverar, né? Com muita diligência. Nós precisamos batalhar. Você tem que ser forte. A palavra fala assim, que se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena.
Então você tem que ser forte todos os dias. No Senhor, pelo Espírito Santo, Ele te dá condições de você batalhar, de você orar, de você guerrear, de você pensar nos pensamentos de Deus, na palavra, de você memorizar a palavra de Deus. E quando vier os dardos na tua mente, irmão, você está com a mente do Senhor na sua vida. Você memorizou a palavra de Deus. Por isso que você tem que ler a Bíblia e meditar nela, meditar o dia inteiro naquela passagem que você leu de manhã. Meditar o dia inteiro naquilo, né? Quando vier um dardo do diabo, você vai entender que não é aquilo não, é um engano que Satanás está lançando na minha mente, porque a palavra de Deus não fala isso, a palavra de Deus fala isso, né? E aí você consegue vencer, você é forte. Então a palavra fala que nós temos que batalhar diligentemente, que você tem que ter fé, né? A falta de fé, irmão, entristece a Jesus, entristece a Ele. Quando Ele fala lá com os discípulos, Mateus 17:17. Quando os discípulos não puderam expulsar o demônio daquele menino, ele fala: olha, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Até quando terei que suportá-los? Tragam-me o menino. Então Jesus falou para os discípulos o quê? Ó, geração incrédula e perversa. A palavra de Deus é a verdade, amém, irmãos? E a verdade liberta. Só que é fácil ouvir a verdade? Não é fácil, né? A gente ira, não é verdade? A gente fica irado em ouvir a verdade. A gente não quer ouvir a verdade, a gente quer ver uma vida tranquila, abençoada. Mas quando Deus ele começa a nos confrontar pela verdade, irmãos, isso vai expondo o que está no nosso coração. Quando está tudo bem, você é uma benção, você é uma maravilha de pessoa. Mas quando começa a vir as dificuldades, as oposições, as pressões, o seu coração começa a revelar quem você é, né? E aí Jesus, quando ele fala para aqueles discípulos isso, que vocês são perversos. Imagina a gente falando aqui para os discípulos aqui da igreja isso, né? Paulo, você é perverso, Paulo. Imagina só, né? A pessoa, talvez ela vai se ofender, né? E talvez vai ficar ali essa ofensa, ó. Só Deus sabe quanto tempo. Então nós não temos uma disposição em ouvir a verdade, irmãos. Porque a nossa natureza, ela é pecaminosa. A nossa natureza ama o pecado. A nossa natureza não quer saber das coisas de Deus. A nossa natureza não quer se esforçar para buscar a Deus. Porque a gente sabe que isso exige de nós. Servir a Deus não é fácil, irmãos. E pregar o evangelho de Jesus, um evangelho genuíno, muitos não vão querer ouvir. Vai chegar num ponto que as pessoas elas vão dar coceira nos ouvidos, elas não vão suportar a sã doutrina. Elas vão querer se levantar e sair, porque elas não vão suportar ouvir a sã doutrina. De tanto pecado que o mundo está vivendo e as igrejas estão suportando isso dentro da igreja. Então a verdade ela liberta. Nós só podemos ser livres do cativeiro do pecado, da maldição, da morte, através da verdade. E Jesus falou para eles: ó, geração incrédula e perversa, até quando estarei com vocês? Então, irmãos, a intimidação também vem quando nós nos ofendemos, quando nós não queremos essa libertação, essa verdade, quando nós não submetemos à verdade de Deus, né? E alguém vem e fala algo para nós e aquilo nos ofende e nós ficamos debaixo da ofensa. Essa ofensa ela adormece o dom que há em você. E ele está adormecido, não tem como você ir na força de Deus mais. Você vai na sua força. Você entende as coisas pela sua forma de entender, na sua maneira, na sua carnalidade, na sua humanidade. E você não vai mais na força de Deus, e você fica limitado. Qual que é o propósito do diabo? Limitar a igreja. Ele quer limitar o poder de Deus em nós, através das intimidações. Então nós temos que entender que nós precisamos estar fora, livre dessas intimidações. Amém? E uma forma também aqui que eu pus é dessa intimidação. Está lá em Reis, 1 Reis 19. Primeira Reis 19. Versículo 2.
Irmãos, Elias foi um grande profeta nessa geração, né, no Antigo Testamento. Um profeta poderoso, né? Ele desafiou o rei Acabe daquela época, o rei, né? Ele falou que não ia chover naquela terra durante 3 anos e meio, por causa que eles estavam fazendo o que era mal perante os olhos de Deus. E ele desafiou os 850 profetas, falsos profetas, né? Profetas de Baal. E aí ele foi muito valente de Deus, né? E ele falou, se Deus é Deus, né? Se Baal é Deus, é o Deus verdadeiro, nós vamos fazer um altar aqui, vou levantar um altar e ele vai mandar fogo do céu. Mas se o nosso Deus, o Deus de Israel, é o Deus verdadeiro, é Deus que vai mandar fogo. Esse é que é Deus, aquele que manda fogo do céu, né? E aí o que aconteceu? Deus mandou fogo, né? O povo de Israel se arrependeu, se voltaram para Deus e ele mandou matar todos aqueles falsos profetas, 850 profetas de Baal. E aí o que aconteceu? Ele tiçou ali Jezabel, né? Que era a esposa do rei, né? A mulher do rei, né? Ela que influenciava o rei, ela que era a controladora, ela que controlava Israel. Através dela a maldade se proliferava em Israel, né? As pessoas, elas desagradavam a Deus, desobedeciam a Deus através de Jezabel. E aí no versículo 2 diz: por isso Jezabel mandou um mensageiro a Elias para dizer-lhe que os deuses me castiguem com todo rigor, se amanhã nesta hora eu não fizer com a sua vida o que você fez com a deles. Próximo versículo. Elias teve medo e fugiu para salvar a vida. Em Berseba de Judá ele deixou o seu servo. Próximo. E entrou no deserto caminhando um dia. Chegou a um pé de giesta, sentou-se debaixo dele e orou pedindo a morte. Já tive o bastante, Senhor. Tira a minha vida. Não sou melhor do que os meus antepassados. Olha o que aconteceu com Elias. Um homem poderoso, né, que orava, chovia, parava de chover, né, que mandava matar os profetas, ele mandou matar. Então ele não teve temor, né, a homens, mas a Jezabel ele temeu. Ele queria tirar a vida. Ao mesmo tempo, foi no mesmo dia, né? Ele tinha acontecido aquele tanto de coisa ali poderosa. Deus mandou fogo do céu, irmãos. O povo de Israel se voltou para Deus. Coisas poderosas. E aí, Jezabel fica sabendo, né, do que aconteceu com os seus profetas, e ela manda um mensageiro para Elias, falando assim que ela quer receber todo o rigor dos deuses dela, se ela não matar Elias, como ele fez com os profetas dela. E aí Elias, ele fica o quê? Intimidado. E ele fala para Deus: Senhor, né, eu não sou melhor que os meus pais, me leva, eu quero morrer, né, eu quero que o Senhor me leve, eu não quero mais, chega, basta, chega de tanta luta, chega de tanta perseguição. Né? E ele ali é levado ao deserto. Ele come lá uma comida que dá para ele andar 40 dias, né? A vontade de Deus, irmãos, era qual? Ele ir lá e confrontar o espírito de Jezabel, a mulher, a rainha. Qual que era a vontade de Deus? Ou ele fugir mesmo? Conhecendo Deus que você conhece, a vontade de Deus era qual? Ele enfrentar Jezabel, não é verdade? Poxa, ele era um profeta de Deus. Deus acabou de mandar fogo do céu. O que Deus podia fazer com Jezabel? Para Deus. E ele fugiu, ele temeu, ele aceitou aquela intimidação de Jezabel. E ele foi, né? Ficou 40 dias andando, caminhando, comeu e foi caminhando e chegou num lugar, né? Aí prosseguindo ali, 1 Reis 19:9. Ali entrou numa caverna e passou a noite, e a palavra do Senhor veio a ele: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: tenho sido muito zeloso pelo Senhor, o Deus dos exércitos. Os israelitas rejeitaram a tua aliança, quebraram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. Sou o único que sobrou, e agora também estão procurando matar-me. O Senhor lhe disse: saia e fique no monte, na presença do Senhor, pois o Senhor vai passar. Então veio um vento fortíssimo, que separou os montes e esmigalhou as rochas diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento houve um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto houve um fogo, mas o Senhor não estava nele. Depois do fogo houve um murmúrio de uma brisa suave. Aí no versículo 15...
o Senhor disse: volte pelo caminho por onde veio e vá para o deserto de Damasco. Chegando lá, unja a Azael como rei da Síria. Unja também Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel. E unja Eliseu, filho de Safate, de Abel Meolá, para suceder a você como profeta. Então aqui, irmãos, Deus, Elias, né, ele foi destituído da sua autoridade. Deus falou para ele ir ungir homens que não temeriam a Jezabel, porque Elias estava temendo a ela. E Deus, ele deixou Elias escolher o que ele queria. Deus não obrigou Elias a ir lá e enfrentar a Jezabel. Deus não faz isso. Deus, ele nos deixa seguir o nosso caminho, irmãos. Ele nos deixa, né? Mas Deus, ele ali falou para ele ungir Eliseu no lugar dele, porque Eliseu ou Jeú, eles não iam temer a Jezabel. Amém? Jezabel, queridos, hoje atua muito, né, como um espírito que nos afronta, que nos intimida, né? E é um espírito muito forte. Esse espírito que Elias enfrentou não foi um espírito qualquer, né? Porque ele enfrentou o rei, ele enfrentou os profetas de Baal, né? Ele fez tantas proezas como profeta naquela geração. E quando foi para enfrentar Jezabel, ele temeu, ele ficou intimidado, ele fugiu, irmãos. Então não é um espírito qualquer. E para a gente enfrentar espíritos, coisas espirituais, não vai ser de uma forma natural, irmãos. Vai ser de uma forma espiritual. É isso que nós temos que entender. Nós somos uma igreja que se move no espírito, nas regiões espirituais. E nós temos que entender que nós temos enfrentado esse espírito de Jezabel, né? Os últimos tempos que o pastor pregou aqui, o espírito do anticristo e o espírito de Jezabel. Porque o Jezabel quer matar quem? Profetas. Profetas levantados por Deus nessa terra. Quer matar, quer intimidar. Amém? Quer que eles fujam. Mas o Senhor, ele vai ungir homens e mulheres que não vão ser intimidadas por Jezabel. Como ele ungiu, Elias foi lá e ungiu Eliseu, ungiu o rei Jeú, né? Homens que não se curvariam, que não se intimidariam. Existem vários exemplos na Bíblia de intimidações de Satanás, irmãos. Quando Neemias ele foi construir os muros da cidade de Jerusalém, que estava em ruínas, né? Quando ele se dispôs lá, eles começaram a reconstruir. Eles se posicionaram na vontade de Deus. O que aconteceu? Antes dele tomar essa atitude, ele entrou em jejum e clamor. E chorou e lamentou diante de Deus por 4 meses, 120 dias. Neemias jejuou e orou para que Deus mudasse a história de Israel, para que Deus restituísse. E aí, queridos, ele recebe ali a autorização do rei para que ele pudesse cuidar do povo dele. Ele era um judeu que estava no palácio do rei. E aí, irmãos, quando ele se posicionou, várias coisas aconteceram. As armas de intimidação que ele recebeu foi desprezo e zombaria dos seus inimigos, né? Ele começou lá em Neemias, não precisa nem abrir, viu, gente? Só para quem quiser anotar. Neemias 2, capítulo 2, versículo 19. Eles começaram a desprezar o povo de Israel, os inimigos, a zombar deles. Uma das coisas que o inimigo faz, querido, contra você é zombar de você, é desprezar você, é mostrar quem que é você. Você acha que você vai conseguir alguma coisa? Você acha que você vai trazer o avivamento para essa nação? Você acha que você vai conseguir pregar o evangelho para sua família? Né? Quantas coisas? Você acha que você vai conseguir mudar de vida? Né? Seu avô era assim, seu tataravô era assim, seu pai era assim, você também vai ser assim. Né? Tantas coisas que o inimigo usa, tantas armas de intimidação, tanto engano, né, queridos? E aí outra arma que ele usou é a pressão a ira. Porque quando o povo de Israel, eles prosseguiram, eles não deram ouvidos para a zombaria do inimigo, eles continuaram marchando ali, fazendo a obra, reconstruindo os muros. O que aconteceu? Eles ficaram irados. O inimigo, ele vai ficar irado contra você. E ele vai vir com força total mesmo, para te destruir, irmão. É outra arma que ele vai usar. Mas você não vai ficar intimidado, amém? Você vai crer, né, na palavra de Deus sobre a tua vida. Que Deus, ele jamais vai te abandonar. O Senhor é contigo, irmão.
E Ele jamais vai te abandonar. Ele está com você, você não está sozinho. Nós temos essa palavra de Deus sobre a nossa vida. Somos um povo escolhido por Deus. Há uma promessa sobre nós. E toda essa oposição violenta que está vindo contra nós, irmãos, vai cair por terra. Toda intimidação, todo engano, porque Deus, Ele não deixa nada encoberto. E onde está o engano, onde está a mentira, onde estão os ataques, o Senhor vai trazer luz. Amém? Nós não vamos recuar, irmãos. Como igreja nós vamos marchar. Nós vamos pregar o Evangelho, nós vamos libertar vidas. Nós vamos tomar essa cidade para Jesus. E nós vamos às nações, como o Senhor tem falado, amém? Porque a palavra de Deus que está sobre nós é essa. Não é palavra do diabo, não é intimidação. Não é palavras de maldição, irmãos. Como nós lemos aqui no início do culto. Toda arma forjada, toda língua de condenação contra você. Você imagina quanta coisa o inimigo lança contra você? Quanta palavra de maldição, quanta coisa ruim ele libera sobre a tua vida. E nós precisamos entender as armas que ele usa, para que nós possamos usar as armas certas. Tem dia que você está acabado, irmão. Tem dia que você não dá conta nem de vir no culto. Isso é uma investida de Satanás. E você precisa, na autoridade de Jesus, quebrar isso. Você precisa, na autoridade do Senhor, desfazer, cancelar essas palavras que estão ali, no mundo espiritual contra a tua vida. Então o mundo espiritual é algo tão real, irmão. Tão real. Mas a gente fica, a gente vai acuando, vai recuando, vai retrocedendo. A palavra diz que nós não somos daqueles que retrocedem, mas nós avançamos para o alvo, amém? Então você tem que entender o dom que há em você que está adormecido. Por isso que você está indo na tua força. E você está o quê? Esmorecendo. Você não está aguentando. Porque quando nós vamos na força de Deus, na unção de Deus, na habilidade do dom, irmão, nada nos para. Nada nos aflige. E Deus vai hoje acender a chama que está aí adormecida em você. O dom que Ele te deu. Amém? Você vai hoje, em nome de Jesus, identificar quais são as artimanhas do diabo na tua vida. Quais são as intimidações que ele tem usado contra a tua vida. Porque o propósito dele é destruir você. Então você não vai mais andar no seu pensamento, mas você vai andar no pensamento de Deus. Aleluias. Glória a Deus. Deus é bom. Oh, Jesus. Querido, aqui no versículo, em 2 Reis, capítulo 9, versículo 22, mostra a natureza do espírito de Jezabel. Quando Jorão viu Jeú, perguntou, Jorão era filho de Jezabel, você vem em paz, Jeú? Jeú respondeu, como pode haver paz enquanto continuam toda a idolatria e as feitiçarias de sua mãe Jezabel? Olha o espírito de Jezabel. O espírito de Jezabel era o espírito de feitiçaria. E sabe o que é feitiçaria na Bíblia? Não é aquelas magias não, viu gente, que faz não. Feitiçaria é uma pessoa que quando procura ter o controle. Ela era uma pessoa que intimidava, porque ela tinha o controle, ela controlava o marido dela, o rei da nação. E ela que, através dela, a raiz era ela, que vinha a maldade na nação. Que fez com que Elias orasse e parasse de chover. E aquilo causaria tanto mal à nação. A falta de chuva naquela nação trouxe muitas consequências ruins. E aí Elias teve que orar para parar de chover naquela nação. Para que eles pudessem acordar. Olha, vocês estão desagradando a Deus. E esse espírito é um espírito controlador, meu irmão. Ela não vai permitir que a gente pregue a palavra de Deus, que a gente pregue a verdade, né? Aí vem o filho dela e fala, paz, Jeú, você está tudo em paz com vocês, né? Como pode haver paz, né? Se uma mulher dessa tem estado no controle. Irmãos, bem-aventurados são os pacificadores, porque deles é o reino de Deus. Pacificador é aquele que ama a justiça, é aquele que ama a verdade, é aquele que ama a Deus. Ele tem um compromisso com Deus.
E ele vai em busca da verdade. E às vezes paz para nós significa a gente não ter conflito. Eu não vou falar com meu irmão disso aqui não, porque vamos ficar em paz, né? Eu não gosto de conflito, não gosto de conversar, de falar as coisas. Eu estou chateado com ele, mas vai passar. Irmão, não vai passar. Não passa. Se nós não confessarmos as nossas aflições uns com os outros, nós não seremos curados. Nós precisamos aprender a obedecer a palavra de Deus. Deus, ele zela em cumprir a palavra dele. Então nós temos que ser obedientes, porque você só vai ser uma pessoa que vai estar na posição celestial, que vai ter autoridade para expulsar demônio da tua casa, demônio que vem contra o teu filho, atacar o teu filho. Porque se essa autoridade que você não está usando para o reino, irmão, essa autoridade vai vir contra você, contra a tua casa, contra os teus filhos. Entenda isso. O diabo, ele não brinca, irmãos, de ser diabo. E nós brincamos de obedecer a Deus. Então essa autoridade que Deus te deu, você só vai ter essa autoridade, irmão, quando você ser obediente, quando você ser humilde, quando você reconhecer os seus pecados, quando você confessar Ele uns aos outros, quando você deixar de ser orgulhoso, porque a palavra diz que Deus resiste ao orgulhoso. Deus detesta gente orgulhosa, irmão, porque Jesus, sendo Deus, Ele saiu lá da sua glória. Irmãos, nós somos comparados à glória de Deus a pessoas, a vermes inúteis. Nós não somos nada comparado à grandeza de Deus, a glória que existe no céu, irmão, no reino de Deus. Imagine esse Deus nos amando da forma que Ele nos amou, entregando por nós a Jesus. É igual eu postei, né, no grupo esses dias, né? Eu estava lendo o livro lá do avivamento, porque tarde o pleno avivamento, né? Aí um condenado à morte perpétua, né? A morrer mesmo, né? A ser executado. Ele é um homem que não respeitava as leis de Deus, nem a lei dos homens. E esse homem foi condenado à morte. Aí indo para ser executado, o capelão que estava com ele com uma Bíblia, ele estava lendo alguns versículos para ele, falando assim, né, do inferno, né, que se ele, né, não arrependesse, e foi lendo vários versículos que mostravam que ele, se não se arrependesse, ele ia para o inferno. E aí aquele homem parou e pensou assim: mas você está me falando de algo, né, tão sério que eu pelas coisas que eu fiz eu vou para o inferno, mas você está me falando de uma forma tão indiferente, de uma coisa assim, se você acredita nisso que você está lendo, isso daí você não pode falar com essa indiferença toda. Se a igreja acredita nisso que você está lendo para mim, como é que você fala isso para mim com tanta indiferença? Eu estou indo para o inferno, vou passar a eternidade no inferno, não vou ter paz, não vou ter, né, eu vou ficar todo dia sem o alívio da morte, vou sofrer eternamente. Se eu soubesse que uma pessoa estava indo para o inferno, ele fala, né, que eu atravessaria a Inglaterra inteira, se preciso fosse, de joelhos, em cima de caco de vidro, para salvar essa vida. Então, irmãos, a gente leva as coisas espirituais assim, dessa maneira. Vai para o inferno, coitado. O povo está indo todo mundo para o inferno. Eu conheço a verdade, eu estou detendo a verdade. Então nós estamos debaixo de intimidações. A igreja está intimidada. Eu pregar o evangelho, vou passar a luta espiritual. Deixa para lá. Eu interceder pela vida daquela pessoa, larga a mão. Vou passar tanta luta, tanta perseguição, o diabo vai vir para cima de mim. A gente não quer, irmãos. A gente não está afim. É muito sério, igreja. A gente está vivendo debaixo de intimidação o tempo inteiro. E nós estamos aceitando. Então nós precisamos entender. É obediência. É sacrifício. Você precisa entender que o jejum é algo que é imprescindível na vida de um cristão. Que você meditar na palavra de Deus é algo imprescindível na tua vida, para alimentar o teu espírito, para que você tenha uma vida saudável em Deus. Nós precisamos nos arrepender nessa manhã. Se precisar pedir perdão uns aos outros aqui nessa manhã. Precisamos de conserto, irmãos. Porque Jezabel não brinca. Ela vem para matar profetas de Deus.
Ela vem para nos intimidar. A oposição de Jezabel é violenta. A Jezabel traz uma confusão na igreja, uma desordem. Ela traz desesperança. Você para de crer, você para de ter esperança. Você vê a situação e fala assim: ah, Deus, eu prefiro a morte como Elias. Eu prefiro morrer. Só que lá em Apocalipse fala que se a igreja tolera Jezabel na igreja, Deus vai dar tempo para se arrepender. Mas se não se arrepender, irmãos, Deus coloca na cama. Deus não vai tolerar Jezabel. Então nós temos que estar obedientes à palavra de Deus, porque senão nós vamos estar sendo intimidados por Jezabel. Amém? Eli, né, o profeta, o juiz, Eli, ele era um homem que ele estava debaixo de intimidação. 1 Samuel 2:22. Uma pessoa intimidada, ela honra aquilo que teme, mais do que a Deus. Se você teme a algo, irmão, você não vai ser fiel a Deus. Você vai ser fiel àquilo que você teme. Aquilo que eu temo me sobrevém, né? Aquilo que eu mais temo me sobrevém. Não é assim que fala lá em Jó? Eli, já bem idoso, ficou sabendo de tudo que os seus filhos faziam a todo Israel, e que eles se deitavam com as mulheres que serviam junto à entrada da tenda do encontro. Por isso lhe perguntou: por que vocês fazem essas coisas? De todo o povo ouço a respeito do mal que vocês fazem. Não, meus filhos, não é bom o que escuto se espalhando entre o povo do Senhor. Se um homem pecar contra o outro homem, os juízes poderão intervir em seu favor. Mas se pecar contra o Senhor, quem intercederá por ele? Seus filhos, contudo, não deram atenção à repreensão de seu pai, pois o Senhor queria matá-los. Irmãos, Eli foi repreender os filhos dele. Eles estavam fazendo tudo de mal aos olhos de Deus. Eles estavam deitando com mulheres. Eles eram sacerdotes, né? Casa de Deus. Eles estavam pegando as ofertas e usando a seu bel prazer. E ele foi lá falar com os filhos dele uma repreensão tão leve. O que ele tinha que ter feito com aqueles filhos dele? Retirado eles, vocês vão sair do sacerdócio, né? E ele só falou aquilo e os filhos dele nem aí para ele. Aí em 1 Samuel 2:29-30. Porque vocês zombam de meu sacrifício, da oferta que determinei para a minha habitação, porque você honra os seus filhos mais do que a mim, deixando-os engordar com as melhores partes de todas as ofertas feitas por Israel, meu povo. Portanto, o Senhor, o Deus de Israel, declara: prometi à sua família e à linhagem de seu pai, que ministrariam diante de mim para sempre. Mas agora o Senhor declara: longe de mim tal coisa. Honrarei aqueles que me honram, mas aqueles que me desprezam serão tratados com desprezo. E ali Deus trouxe o juiz, trouxe o julgamento ali. Julgou aqueles homens, o juízo sobre eles. Eli, ele perdeu a autoridade, porque ele temeu repreender os filhos dele. Aquilo que você teme é o que você respeita. Então nós temos que temer somente a Deus, a sua palavra. Amém? Queria dar um exemplo também de Davi, que foi muito ousado. O que vai, irmãos, nos tirar da intimidação é a ousadia. A ousadia do Espírito Santo. Ousadia para enfrentar Jezabel. Ousadia para enfrentar intimidações. Ousadia para enfrentar o pecado. Ousadia para obedecer a Deus. Amém? E Davi foi esse homem. Ele foi levar, né, comida para os seus irmãos que estavam na guerra. Já havia 40 dias que Golias estava amedrontando o povo de Israel. 40 dias ele estava falando assim: tem alguém aí que pode se levantar para me enfrentar? Tem alguém aí que vem lutar contra mim, né? E dos exércitos de Israel, ninguém se dispôs. Eles ficaram amedrontados, intimidados. Primeiro Samuel 17, versículo 8-9.
Golias parou e gritou às tropas de Israel: por que vocês estão se posicionando para a batalha? Não sou eu um filisteu, e vocês, os servos de Saul? Escolham um homem para lutar comigo. Se ele puder lutar e vencer-me, nós seremos seus escravos. Todavia, se eu o vencer e o puser fora de combate, vocês serão nossos escravos e nos servirão. E os israelitas, eles temeram, né? No versículo 11. Ao ouvirem as palavras do filisteu, Saul e todos os israelitas ficaram atônitos e apavorados. Eles fugiram. E no versículo 26, Davi, ele pergunta, né? Davi perguntou aos soldados que estavam ao seu lado: o que receberá o homem que matar esse filisteu e salvar a honra de Israel? Quem é esse filisteu incircunciso para desafiar os exércitos do Deus vivo? E aí no versículo 28, o irmão dele intimida ele. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou: por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas no deserto? Sei que você é presunçoso e que o seu coração é mau. Você veio só para ver a batalha. Olha só o que Davi enfrentou, né? Ele já estava enfrentando ali a intimidação de Golias, com o povo de Israel, enfrentando a intimidação do seu irmão. Falou assim: você é presunçoso, você tem um coração mau. Ele falando coisas ruins de Davi, né? E a palavra fala que Davi era um homem segundo o coração de Deus, coração puro. Ele ficou irritado de ver que o povo estava aceitando aquela intimidação de Golias. Que isso, ele está enfrentando o Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos. Então ele ficou indignado com aquilo. O irmão dele queria intimidar ele também. Porque se Davi fosse enfrentar Golias, estava expondo quem? Estava expondo ele, que era do exército, era mais velho, era um homem aparentemente forte, né? De aparência, boa aparência, para estar num exército. E ele não estava tendo essa coragem. Ele estava sendo intimidado, queria intimidar também Davi, né? Só que ele não caiu nessa. Davi tinha tanta convicção, ele tinha tanta ousadia, que ele não caiu nessa. E aí ele vai e resiste, né? Ele vai até o rei. E aí ele vai lá no versículo 33. Respondeu Saul: você não tem condições de lutar contra este filisteu. Você é apenas um rapaz e ele é um guerreiro desde a mocidade. Davi, entretanto, disse a Saul: teu servo toma conta das ovelhas de teu pai. Quando aparece um leão ou um urso e leva uma ovelha para o rebanho, eu vou atrás dele, dou-lhe golpes e livro a ovelha de sua boca. Quando se vira contra mim, eu o pego pela juba e lhe dou golpes até matá-lo. Teu servo pôde matar um leão e um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos do Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi: vá e que o Senhor esteja com você. Amém? Então ele foi diante do rei, porque o rei ele tinha autoridade para liberar Davi para lutar com Golias, né? E ele foi lá e falou, ele expôs, né, que as experiências que ele teve, né? Porque ele dependia de Deus e Deus o capacitou a vencer o leão e o urso. Então esse Golias ele podia vencer também. E aí ele convenceu o rei, ele persuadiu o rei, né? E respeitou a autoridade do rei. E aí, debaixo dessa autoridade ele foi. Irmãos, nós temos que estar debaixo da autoridade do Senhor, amém? Debaixo da autoridade de Deus, da palavra, para nós enfrentarmos o inimigo. Há uma palavra, há uma autoridade constituída à igreja. E nós temos que estar debaixo dessa autoridade, do reino de Deus. E você tem que compreender, entender e receber essa autoridade na tua vida. Para que flua, para que em nome de Jesus você seja ousado, receba a influência dessa ousadia que estava sobre a vida de Davi. Sobre o Espírito Santo que há sobre nós. Nós temos ousadia, porque o que Deus nos deu não foi um espírito de medo, de timidez, né, de intimidações, mas um espírito de coragem, né, de poder, né, de moderação e de amor. Amém? Que nessa manhã, irmãos, você deixe o Espírito Santo falar ao teu coração. Feche os teus olhos.
todo orgulho nessa manhã seja removido da tua vida. O poder de Deus, Ele gera em nós a ousadia. Deus está procurando pessoas que creem que Ele é um Deus todo-poderoso, que estará conosco todos os dias da nossa vida, que jamais vai nos abandonar, jamais vai nos deixar. O Senhor é conosco, Ele nos ama. Esse amor, Ele derrama em nós, pelo Espírito Santo. Deixa Ele falar o teu coração, irmão. Deixa Ele limpar o teu coração de toda palha seca, de todo resquício de coisas que o inimigo tem prendido você, tem deixado você debaixo de intimidações. Oh, todo o pecado o Senhor levou sobre si, toda maldição. Em nome de Jesus, pelo sangue do Cordeiro de Deus, nós somos livres de toda maldição, de todo pecado. Limpa-nos, Deus. Irmão, feche teus olhos, ore nesse momento. Ore, fale com Deus, se renda diante do Senhor. E eu vou
eu vou me esvaziar pra você, tudo em mim ganhar. Glória a Deus, aleluias. Você que precisa ser acendido a chama do dom que há em você, está adormecido, você deixou que essa intimidação adormecesse o dom que há em você, meu irmão. Você não tem deixado Deus fluir da forma que Ele fluía antes. Você tem deixado de fazer aquilo que Deus te chamou para fazer. Você pode vir aqui à frente, nós vamos orar com você e ativar o chamado, o dom na tua vida, para que o fogo do Espírito, o fogo de Deus, a chama venha se acender e ela venha se manter acesa, para que você não caminhe mais na tua força. Em nome de Jesus, seja habilitado por Deus, seja habilitado para cumprir toda a vontade de Deus. Em nome de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Santo é Jesus. Oh Senhor Deus, traga ousadia, Senhor, nessa manhã. Traga ousadia, Deus, a ousadia de Davi, Senhor. Deus, ele se levantou ali, Senhor Deus, um jovem, o menor ali de todos, ó Pai. Ó Deus, desprezado, Senhor Deus, por seus irmãos, desprezado pelo gigante, ó Deus, mas ele, Deus, tinha convicção no Deus que ele conhecia. Oh Pai, ele teve a ousadia de enfrentar, Senhor, todos aqueles gigantes, Senhor Deus. Que nós como igreja tenhamos a ousadia, Pai, a ousadia a enfrentar as intimidações do mundo, do inimigo, contra a nossa família, contra a nossa casa, contra a nossa igreja, em nome de Jesus, contra os nossos irmãos. Sejamos, ó Deus, um corpo bem ajustado. Em nome de Jesus, ó Pai, que teu fogo, Deus, venha nessa manhã sobre nós, Senhor Deus. Acende a chama, acende a chama. Queria que você levantasse as suas mãos. Você que está aí assentado, levante as suas mãos. Ore pelos irmãos à frente. Melhor amigo seu, não tenho mais medo de estar contigo. Hoje o seu abraço me encontrou perdido, de um simples servo a melhor amigo seu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje o seu abraço me encontrou perdido, de um simples servo a melhor amigo seu. De um simples servo a melhor amigo. Ninguém pode costurar o véu. Nada vai nos ver
posso entrar ousadamente agora em sua presença. Ninguém pode costurar o véu. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. De tal maneira me amou, por meus pecados pagou, que restaurou com sangue o meu coração ao teu, com violência aos separou, me abraçou com saudade e nunca mais me deixou. Não, ninguém pode costurar. Nada vai nos separar de ti. Eu posso entrar ousadamente agora em tua presença. Ninguém pode costurar o véu, nada vai nos separar de ti. Posso entrar ousadamente agora em sua presença. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje o seu abraço encontro perdido de um simples servo a melhor amigo seu. Não tenho mais medo de estar contigo. Hoje o seu abraço me encontro perdido de um simples servo a melhor amigo seu. Jesus,
vivo só pra ti. Pra te adorar eu vivo, pra te adorar eu vivo só pra ti, vivo só pra ti. Declaramos, Pai, sobre a igreja do Senhor, ó Deus, ativado o dom, Senhor, o dom que há em nós, para que nós possamos enfrentar as oposições, ó Pai. Em nome de Jesus, a unção, o óleo fresco sobre a tua igreja nesse dia, Pai. Reveste cada um aqui, Senhor, com teu poder, renovando, Senhor, os dons, renovando, Deus, o coração puro diante do Senhor. Ó Deus, no nome de Jesus, para que haja em nós um espírito, Deus, de ousadia, ó Deus, de moderação e de amor. No nome de Jesus, ó Pai, para a glória do teu santo nome nós oramos, Senhor, e te agradecemos pela tua palavra, em nome de Jesus. Aleluias. Glórias a Deus.